Pessoal, vamos fazer aqui esse nosso probleminha, ok? Que na realidade é um barco atravessando um rio, tá bom? É, esse rio tem 60 metros de largura e agora é um problema em que o móvel vai ter duas velocidades, né, em direções diferentes. Então, olha só, o que acontece? A intenção dele era chegar ao ponto imediatamente à frente. Então, em relação às águas ou à correnteza, ele mira o barco nesse sentido aqui. Então a velocidade do barco em relação à correnteza é 4 metros por segundo. Mas as águas estão em movimento, ou seja, estão descendo o rio. As águas vão levar o barco rio abaixo. Então o barco, ao invés de chegar imediatamente à frente, descendo o rio, ele vai numa direção inclinada. Não vai chegar ao ponto imediatamente à frente, ele vai chegar a um ponto mais abaixo, na outra margem. Bem, nesse caso, eu vou colocar aqui a velocidade com que a correnteza desce o rio. Essa velocidade com que a correnteza desce o rio é a velocidade da correnteza em relação às margens, que nesse caso é de 3 metros por segundo. Então veja o seguinte, que esse barco, no final das contas, ele vai ser afetado por duas velocidades, né? Imediatamente à frente e descendo o rio. No final das contas, ele vai percorrer uma direção, né, inclinada e chegar a esse ponto aqui. E essa velocidade aqui, nesse caso, é a resultante dessas duas. Então fica ligado. Se ela é a resultante dessas duas, observe que os meios são iguais, ó, correnteza e correnteza. Então a resultante cancela, nesse caso, a correnteza, fica só a velocidade do barco em relação à margem, que provavelmente é o que o problema vai pedir, tá certo? Bom, o que é que vai acontecer? Como esses dois vetores são perpendiculares, eu posso encontrar a velocidade resultante através do teorema de Pitágoras. Então vai ficar assim, ó, velocidade do barco em relação à margem ao quadrado vai ser igual a velocidade do barco em relação à correnteza ao quadrado, mais a velocidade da correnteza em relação à margem ao quadrado. Aqui estamos trabalhando com os módulos. Então, a velocidade do barco em relação à margem ao quadrado vai ser o quê? 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, a velocidade do barco em relação à margem ao quadrado, 16 mais 9. Nós já sabemos que é daquele triângulozinho que nem precisava fazer, né? Catetos 3 e 4. Da hipotenusa assim. Então, a velocidade do barco em relação à margem vai ser raiz quadrada de 25, que vai ser igual a 5 metros por segundo. Nós sabemos, uma coisa importante é que um corpo com movimentos simultâneos, eles ocorrem independente. Então veja só, se tivesse só essa velocidade do barco em relação à correnteza, ele partiria de A e chegaria aqui a B. Mas, nesse caso, como tem duas velocidades, ele vai ser arrastado pelo rio, inclinado. Então ele vai chegar aqui em C. Se ele fosse levado só pela correnteza, ele ia chegar aqui rio abaixo, no ponto, na posição D. O interessante é que o tempo é o mesmo. Então, os movimentos simultâneos, eles ocorrem independentemente. Então, o tempo para ir com essa velocidade de A para B é o mesmo tempo que para ele ir com essa velocidade aqui inclinado, de A até C, e de A até D com essa velocidade aqui rio abaixo. Então, o que nós vamos fazer? Lembra bem, quando a velocidade é constante, quando o movimento é retilíneo uniforme, distância é igual a velocidade vezes o quê? Tempo. Ok? Então, o que vai acontecer? Eu quero encontrar quanto tempo ele gasta para atravessar o rio. Então, para percorrer essa distância de 60 metros, eu tenho que usar a velocidade nessa direção, que é a velocidade de BC. Então, a distância de A até B é percorrida com a velocidade do barco em relação à correnteza. Então, 60 é igual a... Quanto é essa velocidade? 4t. Então, o tempo é igual a 15 segundos. Bom, encontrei o tempo. Agora, eu posso encontrar a distância que ele realmente percorre, que é de A até C? Posso. Observe que a distância de A até C
é percorrida com que velocidade? Com a velocidade da sua direção, que é a velocidade do barco em relação à margem, vezes o tempo. Vamos calcular essa distância de A até C. A velocidade do barco em relação à margem é 5, o tempo é 15, então a distância de A até C, 75 metros. Ok? E finalmente eu posso encontrar a distância que ele seria levado só pela correnteza, se ele só tivesse essa velocidade. Então, nesse caso, essa distância de A até C seria com que velocidade? Velocidade da correnteza em relação à margem vezes o tempo. Então, vamos lá. Distância de A até C. A velocidade da correnteza em relação à margem é 3, o tempo é 15. Então, a distância de A até C, 45 metros. Então, está aí tudo que a gente pode encontrar. Ok? Bem, pessoal, é o seguinte. Então, temos aí um probleminha que nós já fizemos, tá certo? E vamos ver outro problema um pouquinho diferente, tá certo? É bem parecido com esse. Bom, vamos trabalhar com o seguinte. Digamos que nós tenhamos também um barco que queira atravessar o rio. Só que agora ele está decidido a chegar ao ponto imediatamente à frente. Ok? Só que o que acontece é que tem uma correnteza que vai arrastar ele rio abaixo. Então o que ele faz? Ele vai inclinar o barco rio acima para que a resultante dessas duas acabe apontando para a direção imediatamente, para o ponto imediatamente à frente. Veja que aqui nós temos a velocidade da correnteza em relação à margem. Aqui nós temos, eu vou colocar 6 metros por segundo. Essa velocidade em relação a que ele vai apontar rio acima, inclinado, é a velocidade do barco em relação à correnteza. Vamos colocar 10 metros por segundo. E finalmente, essa resultante, olha só, como é resultante, eu posso cancelar os meios. Correnteza e correnteza aqui, vai ser a velocidade do barco em relação à margem, que é o que nós vamos encontrar. Ok? Então, nesse problema, né, nós vamos fazer o seguinte, eu posso calcular então, nesse caso, essa velocidade com que ele vai, no final, chegar a esse ponto? Posso calcular. Veja só que vamos utilizar o teorema de Pitágoras, porque se a gente encaixar aqui, ó, observe que aqui nós temos um triângulo quê? Um triângulo retângulo, tá ok? Então, no final das contas, eu encaixando aqui, isso aqui é um cateto, ok? Perceberam? Então, ficaria assim, ó. Olha só, velocidade do barco em relação à margem. Aqui eu tenho velocidade da correnteza em relação à margem. E aqui eu tenho a velocidade do barco em relação à correnteza. Aqui é 10. Aqui é 6. E agora eu não tenho a hipotenusa. O que eu vou encontrar vai ser o cateto. Então, qual vai ser a regra para o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado, que é esse aqui. Então, 10 ao quadrado é igual a velocidade do barco em relação à margem ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Barco em relação à margem ao quadrado, mais 36 é igual a 100. Então, a velocidade do barco em relação à margem ao quadrado, 100 menos 36, 64. E a raiz de 64, 8 metros por segundo. Ok? Eu poderia, nesse caso, eu coloquei desse jeito o problema, mas eu poderia ter feito algumas mudanças. Eu pedi para você encontrar a velocidade essa velocidade aqui do barco
em relação à margem, que é a resultante dessas duas. No final, ele vai apontar para o ponto imediatamente à frente. Mas eu poderia ter feito também um pouquinho diferente. Essa aqui seria a nossa resolução. Poderia ocorrer também o seguinte, olha só, eu poderia ter dito o seguinte, ele, no final das contas, ele vai chegar até o ponto imediatamente à frente com uma velocidade de 8 metros por segundo. E aí, eu ia omitir esse 10, com que velocidade ele deve inclinar o barco? Ok? Então, o que se faria? Seria a mesma relação, só que agora, o que você tem? Você tem a velocidade resultante do barco em relação à margem, que é 8. E o que você queria encontrar é a velocidade do barco em relação à correnteza. E aí você faria a mesma coisa, só que o que está faltando agora seria encontrar esse 10. E agora o que está faltando justamente é a hipotenusa. Então, velocidade do barco em relação à correnteza ao quadrado, velocidade do barco em relação à margem ao quadrado, correnteza em relação à margem. E aí ficaria 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que no final nós encontraríamos 10 metros por segundo. Então, fica atento às variações que podem ocorrer, tá certo?